alegria de voltar a conversar com você em mais um programa aqui dos estúdios da Band Norte e Nordeste na capital brasileira, levando sempre a melhor informação. Ele já esteve conosco aqui nessa mesa e é nosso convidado para a gente conversar. Eu prometi para ele e para você, nosso telespectador, no programa passado a gente falou muito de ações políticas, de desenvolvimento para o seu estado da Bahia e também para o país, mas a gente praticamente não falou das propostas legislativas que ele tem apresentado ou que ele tenha relatado em nível de Congresso Nacional. E é sobre isso que a gente vai tratar no programa de hoje. Estou falando do deputado Jorge Sola, PT do estado da Bahia, ele que já foi secretário municipal de saúde, secretário estadual de saúde, secretário do Ministério da Saúde e tem uma experiência extraordinária em nível de Congresso Nacional. E a gente vai buscar exatamente estratificar nas propostas por ele apresentadas ou relatadas no detalhe desse programa de hoje. Primeiro que tudo, prazer enorme de reencontrá-lo, Sola. Prazer é nosso, como sempre. É uma honra para a gente participar com você desse espaço tão importante de debate. Perfeitamente. Nós tivemos recentemente um tema importantíssimo, e aí eu me lembrava da nossa Hemobras lá em Goiânia, em Pernambuco, ali na divisa Paraíba-Pernambuco. Pertinho ali da Paraíba. Da Paraíba-Pernambuco, exatamente na divisa. Quando você sai de Goiânia, que é a nossa Hemobras. Isso. E a sua luta em cima exatamente de uma regulamentação e de uma, digamos, de uma facilidade de acesso ao público através dessa produção dos hemoderivados no Brasil. Eu queria que você explicasse o que é essa medida, o que é esse projeto, o que é essa iniciativa. Então, Napoleão, é uma iniciativa importante. Mas primeiro eu queria identificar um pouco o projeto da Hemobras. Como você colocou, eu fui secretário de Atenção à Saúde no primeiro governo do presidente Lula, com o então ministro Humberto Costa, hoje senador por Pernambuco, e nós criamos a Hemobras no primeiro governo do presidente Lula. A nossa Constituição Federal, é importante que o brasileiro saiba disso, a nossa Constituição proíbe o comércio do sangue, tecidos e órgãos. Então, sangue no Brasil não é mercadoria. Sangue deixou de ser fonte de lucro. Eu vivi uma época, você também, em que muita gente trocava a doação de sangue por um prato de comida. Felizmente, esse tempo dessa vergonha passou quando nós colocamos na Constituição a proibição de que seja comercializado o sangue, seus componentes e seus derivados. Por isso, o presidente Lula, no primeiro governo, criou a Hemobras. A Hemobras está lá em Pernambuco, vizinho da Paraíba. A Hemobras ficou no governo passado como um tudo, né, parado, congelado, vivendo por respiradores no UTI. Com a volta do presidente Lula, nós retomamos. A Hemobras está de vento em polpa, com 2 plantas, uma planta de hemoderivados com base no plasma excedente, que é coletado na rede de bancos de sangue, e uma planta de engenharia genética, já com outra tecnologia mais moderna, mas todas duas produzindo medicamentos voltados para doenças do sangue, para hemofilia, para distúrbio de coagulação. E imagine que coisa incoerente você fazer todo esse esforço de produzir tecnologia de ponta, mais moderna, transferir essa tecnologia, investir, e depois o produto da Hemobras tem que ser alvo de uma licitação para ser comprado pelo SUS, que montou a fábrica, a empresa pública, né? Então, em 2015, há 10 anos atrás, nós já, naquela ocasião, apresentamos o projeto. Foi um dos primeiros projetos que nós apresentamos como deputado, eu entrei no início de 2015, para que houvesse a dispensa de licitação, para que secretarias estaduais, secretarias municipais, hospitais públicos e filantrópicos que atendem pelo SUS pudessem comprar os produtos, albumina, fator de coagulação, medicamentos essenciais que são produzidos pela nossa empresa pública, pela nossa Hemobras. Como a Constituição Federal diz que não pode vender sangue, seus componentes e seus derivados, está proibido o comércio de sangue no Brasil e os seus derivados, portanto, não pode ter uma empresa privada produzindo medicamentos hemoderivados. Em função disso, a Hemobras existe, foi criada, está de vento em popa e um patrimônio do Sistema Único de Saúde, e com essa lei que nós aprovamos na Câmara, mas ainda vai para o Senado, viu? Precisamos aprovar no Senado, ela cria essa facilidade, essa rapidez, agilidade na aquisição dos produtos pela rede SUS. E tem um detalhe importante que eu não sei se você sabe, o telespectador, a Hemobras ela poderia ser em qualquer município do país, em qualquer estado do país, em qualquer região do país,
Porque ela não dependeria. Ela não está em Goiânia, porque Goiânia está com melhor condição para atender. É bom lembrar Goiânia, Pernambuco, não é Goiânia e Goiás, não. É Goiânia com NA no fim, não tem o I. Então, naquela época, o governador Eduardo Campos, e eu participei das reuniões, e o presidente Lula, o que é que eles decidiram? Que, estrategicamente, Pernambuco tinha que ter polos de desenvolvimento. Isso. Aí foi criado o polo do gesso em Araripina, Petrolina com a fruticultura, aí a Mata Sul com o porto de Suape, e faltava algo para a Mata Norte. Foi aí quando surgiu exatamente a ideia, também beneficiando o estado da Paraíba, porque muita gente, hoje vinculada à Hemobras, reside em João Pessoa, porque está ali a 39, 40 quilômetros, numa via duplicada, né, também pelo governo do presidente Lula, e deu exatamente aquela região, e ao país essa oportunidade. Eu me lembro que na época muita gente pergunta, mas em Pernambuco, porque o ministro é de Pernambuco, e se fosse de São Paulo tinha que ser em São Paulo, se fosse do Rio tinha que ser no Rio. Por que aqui no Brasil tem esse preconceito de que os investimentos de ponta têm que ser só na região sudeste? Nós precisamos e conquistamos, desde o primeiro governo do presidente Lula, o outro olhar para o Nordeste. Esse olhar para o Nordeste como um espaço de formação. Nós temos hoje 3 grandes polos que estão assim em processo de desenvolvimento de biotecnologia em saúde no Nordeste. Já temos a Hemobras, que é a empresa pública federal em Pernambuco. Estamos agora, nesse governo, com grandes projetos para a Bahia Pharma, comentamos até com você sobre isso. Exportando para o mundo. A Bahia Pharma vai ser um grande polo de medicamentos e biotecnologia em saúde, e a Fiocruz está montando um polo de biofármacos também no Ceará. Então, o Nordeste, em breve, terá 3 grandes polos de biotecnologia em saúde. Projeto seu instituindo a Política Nacional de Saúde Bucal, Sola. Projeto meu com o ministro Humberto Costa. Uma característica interessante. Essa dobradinha, né? Dobradinha, né? Porque ele foi ministro da Saúde na época que criamos a saúde bucal no SUS, o Brasil Sorridente, presidente Lula, e eu era secretário de Atenção à Saúde. Então, nós fizemos em 2017, conjuntamente, depois de discutir com as entidades de odontologia no Brasil inteiro, nós fizemos um mesmo texto de projeto de lei. Eu apresentei na Câmara e o senador Humberto Costa apresentou no Senado. E os dois se fundiram, foram aprovados, e hoje é a Lei 14.572 de 2023, já sancionada pelo presidente Lula. É interessante, Napoleão, porque a nossa lei orgânica da saúde, a lei que estabeleceu, regulamentou o SUS, não previa a saúde bucal no elenco de atribuições e responsabilidade do SUS. Não existia saúde bucal no conjunto dessas atribuições. Nós, a partir de 2003, na prática, viabilizamos, através do Ministério da Saúde, na parceria com estados e municípios, e em 2023, 20 anos depois, conseguimos alterar a lei orgânica. Esse projeto de lei, o que é que ele fez? Alterou a lei orgânica da saúde para acrescentar a saúde bucal no âmbito das atribuições do Sistema Único de Saúde. O Brasil é um dos poucos países no mundo, diga-se de passagem, que tem um sistema de saúde público universal e um dos raros que tem a saúde bucal no âmbito das atribuições do seu sistema público. Aliás, na sua ação também, o projeto que regulamenta as escolas de saúde na área exatamente de regulamentação junto ao SUS. Uma coisa importantíssima também, Sola. Isso, esse foi um projeto que nós apresentamos mais recentemente, no ano passado. Nós construímos esse projeto para regulamentar a rede de escolas de saúde pública, construímos com o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde. Fizemos oficinas, audiências públicas. Existe, Napoleão, uma rede de escolas de saúde pública ligada às secretarias estaduais e municipais. O SUS, além de todas as ações que desenvolve no âmbito da saúde, ele tem também a atribuição de regular a formação de profissionais, de estabelecer prioridades, de regular a oferta dos campos de estágio e de oferecer também, através dessas escolas, oportunidades de qualificação profissional, de aprimoramento, de atualização e de formação especializada. Agora, com mais especialistas, então, essas escolas estão tendo uma responsabilidade muito grande de buscar ampliar a existência de cursos de residência, de especialização em áreas onde a formação ainda é pequena e insuficiente. Então, nós conseguimos, esse projeto também foi aprovado na Câmara de Deputados, fechamos o ano de 2025 com ele aprovado e estamos também aguardando a tramitação no Senado para que ele venha a ser transformado em lei. Perfeitamente. Há também o seu projeto do Novembro Vermelho e Branco, né, do HTLV. Também outra coisa importantíssima, inclusive como orientação e esclarecimento para chamar a atenção da sociedade. Isso. O Brasil é uma referência mundial, eu diria, no combate à AIDS.
no combate a outras doenças, entre elas ao vírus do HTLV, que é bem menos conhecido, mas... Daí a necessidade de ter um programa, exatamente, Exatamente. uma ação, né, Solon? Exatamente. Por isso que nós precisamos fazer com que as pessoas saibam que essa é uma doença que precisa de cuidados, né? Então, esse mês de conscientização, prevenção, diagnóstico e enfrentamento da infecção pelo HTLV, que é o vírus linfotrófico de células T humanas, ele vai se integrar ao ao calendário de campanhas do SUS, campanhas de saúde. É interessante que nós já temos o calendário todo, né? Cada mês do ano já temos tem meses que já tem 2, 3 campanhas diferentes e o arco-íris todo está sendo alvo. No caso aí vai ser o Novembro Vermelho e Branco. Eu achei interessante isso, porque normalmente é amarelo, é azul, é verde, é vermelho, exatamente. Mas aí é o vermelho e branco. Vermelho e branco, o HTLV, esse projeto que nós apresentamos, está tramitando, em breve será alvo de pauta na Comissão de Saúde. Tem também a proposta que institui o Dia Nacional de Prevenção ao AVC, o acidente vascular cerebral. Tema também importante de esclarecimento, né, para as pessoas, porque hoje a gente tem, inclusive, ainda um registro muito grande de AVC em nível de Brasil. No caso da prevenção do AVC, o nosso projeto já foi aprovado nas 2 casas, já se tornou lei, a Lei 14.885/2024, é celebrado no dia 29 de outubro. Já tivemos 2 celebrações no ano passado, 2024 e 2025, né? Inclusive o prédio do Congresso foi alvo de projeção e tal, foi muito interessante. E como você chamou a atenção, o acidente vascular cerebral ele tem uma importância muito grande do ponto de vista epidemiológico. Quando ele não leva a óbito, ele pode levar sequelas, pode levar complicações. E à medida que a nossa população está envelhecendo, também aumenta o risco de doenças dessa natureza. Portanto, a prevenção, o cuidado para evitar que ocorram mais casos é alvo também, além, obviamente, de todas as ações que o SUS desenvolve para diagnóstico, para tratamento de um problema tão importante, tão presente como o acidente vascular cerebral. Na relação com pessoas e com profissionais, você tem 2 matérias interessantes. Uma que permite a contratação de prestadores de serviços complementares dentro dos programas do SUS, e um outro, a contratação de médicos do programa Mais Médicos para atender as comunidades indígenas em nível de Brasil. Isso, vamos separar aí, porque são situações... São 2 bem distintas, mas como é pessoal, eu juntei. Isso, vale a pena a gente pegar particularidade. Bom, nós fizemos um projeto de lei que ele estabelece a possibilidade de uso da modalidade de credenciamento de prestadores de serviços do SUS na lei de licitações. Você sabe que nós temos uma lei que estabelece os procedimentos licitatórios, mas muitas vezes a lei não dá conta das especificidades. Eu sempre digo, Napoleão, que comprar medicamento não é igual a comprar lápis, não é igual a comprar tijolo. Nós temos particularidades. Então, o Sistema Único de Saúde precisa ter essas particularidades contempladas. E uma delas é a possibilidade de você usar a modalidade de credenciamento para a prestação de serviços complementares ao SUS. O credenciamento dá mais agilidade e é uma modalidade que você utiliza quando a necessidade de contratação ela permite absorver todos os potenciais prestadores. Então, não há o que dizer de concorrência, não há o que dizer num processo licitatório tradicional, porque, primeiro, o preço é padrão. Você não vai definir disputa de preço. Segundo, eu preciso mais prestação do que aquela que eu pretendo contratar. Então, essas 2 naturezas permitem amplamente a utilização do credenciamento e a gente espera, com isso, estimular que as secretarias estaduais e municipais utilizem mais essa modalidade. Você tem uma proposta sua, pois não, a outra? Não, a outra foi justamente em relação à saúde indígena. Indígena. Olha, essa é uma preocupação muito importante porque a população indígena, infelizmente, tem melhorado nos últimos anos. Vertemos aquela crise do povo Yanomami, que foi emblemática no governo passado, mas a população indígena ainda é a que tem os piores indicadores de saúde. A mais baixa cobertura vacinal, o menor acesso às ações de serviço de saúde. Neste governo do presidente Lula, através da agência da GESUS, nós conseguimos dar um salto fantástico. Pela primeira vez, nós estamos com profissionais de saúde regularmente atuando em todos os distritos sanitários indígenas.
O que a gente quer nesse projeto é permitir que um profissional médico que está trabalhando mais médico, você sabe que o mais médico tem um tempo limite máximo. Uhum. Esse profissional, terminando o tempo dele no mais médico, que ele possa ser contratado também para a prestação de serviços para a população indígena, com isso facilitando a capacidade do SUS em atender essa população tão necessária de um cuidado diferenciado. Saindo um pouquinho apenas dessa questão de saúde e entrando de uma forma geral, tem uma proposta sua que altera a lei de registros públicos. Como é que é isso, Sola? Olha, são os cartórios de notas, né, que tem ações que são gratuitas. Né? Tem boa parte das ações, registros de nascimento, registros de óbito, diferente dos cartórios patrimoniais, que não têm essa natureza. Os cartórios de notas têm situações em que a gratuidade ela é estabelecida pelo poder público. E muitas vezes esses cartórios não conseguem ter condições de sobrevivência. Então, nós estamos trabalhando uma proposta para fazer com que os recursos que são repassados pelo poder público para a cobertura das ações de gratuidade não sejam alvo de impostos. Ah, sim. Você não tem sentido, cada gratuidade ainda pagar uma tributação em cima. Serviço gratuito. O poder público repassa um valor para custear um serviço que é prestado gratuitamente. E esse serviço não pode ser alvo de uma nova tributação, já que são essenciais, são serviços essenciais, é uma concessão pública e, portanto, nós estamos vivendo dificuldades em vários estados, na Bahia e em outros, de municípios em que os cartórios de notas não conseguiram sobreviver, e essa é uma proposta que permite, né, estimular a capacidade de sustentabilidade dessas ações. No momento que a gente debate a 6x1, redução da jornada de trabalho, essa proposta do enquadramento dos trabalhadores terceirizados na questão sindical em nível de Brasil, Sola. Olha, o trabalho temporário e o trabalho terceirizado no Brasil foi alvo, eu diria você, de degradação no governo passado, especialmente. Os 6 anos antes, entre o golpe que tirou a presidenta Dilma e a volta do presidente Lula, nós tivemos reforma trabalhista, reforma previdenciária, retirando os direitos dos trabalhadores. E esses trabalhadores terceirizados e os trabalhadores que são enquadrados na lei do trabalho temporário perderam muitos direitos. Então, nós estamos buscando tentar alterar a CLT e a lei do trabalho temporário para que permita o enquadramento sindical dos trabalhadores terceirizados. Você sabe que o sindicato é uma ferramenta importante de conquista de direitos, de organização da classe trabalhadora, e as entidades sindicais também foram muito atacadas, muito comprometidas na sua atuação, e a gente precisa recuperar um pouco. Com a volta do presidente Lula, nós estamos tirando da gaveta projetos que são importantes para reconquistarmos direitos e para avançarmos em áreas onde eles foram retirados. Né? Perfeitamente. Aí, com 4 décadas como médico, você é um médico sanitarista e se preocupou não apenas com a categoria médica, mas com a regulamentação da profissão do sanitarista em nível de Brasil, Sola, através da relatoria que você teve a oportunidade de trabalhar na Câmara Federal. Isso, você lembrou bem, eu sou sanitarista, eu sou médico há 41 anos, sou sanitarista por pós-graduação. Trabalhei, meu primeiro concurso que eu passei como profissional de saúde para a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia foi como sanitarista. Trabalhei como sanitarista na periferia de Salvador, no Distrito Sanitário Itapajipe. E nós tivemos a oportunidade, fazendo a dobradinha com o nosso ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que é deputado federal, estava conosco, participando conosco na época, em 2000 e... Quando foi o ano, se eu não me lembro agora? Bom, foi início do governo Lula, 2023 ou 2024, nessa faixa. Nise era ministra da Saúde, e nós fizemos um projeto apresentado pelo então deputado ministro da Saúde, hoje Padilha, e eu fui o relator. Fizemos essa dobradinha aí, eu fui relator, e ele foi aprovado. O presidente Lula sancionou a lei, foi aprovado no Senado, o ministro Lula sancionou a lei, e eu tive a satisfação de participar da solenidade da sanção da lei. E o Ministério da Saúde tem um detalhe importante, Napoleão. Quando nós criamos essa lei regulamentando a profissão de sanitarista,
nós estabelecemos que o registro desses profissionais e a fiscalização do exercício profissional dos sanitaristas não seria feito pela própria categoria, como acontece com as outras profissões. As outras profissões têm um conselho de medicina, um conselho de enfermagem. É a própria categoria que fiscaliza, registra e fiscaliza o exercício profissional. Nós estabelecemos algo inovador. Quem vai registrar e fiscalizar o exercício dos profissionais de saúde pública, dos sanitaristas, é o Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde, inclusive, já começou a entregar alguns registros e, em breve, vai estar com o sistema aberto. Importante que nossos colegas sanitaristas tomem conhecimento que, em breve, o Ministério vai estar convidando a todos os profissionais sanitaristas para se registrarem e fazerem parte oficialmente do reconhecimento profissional. E é uma profissão também que tem uma característica interessante e diferenciada, porque é uma profissão que tem, hoje, não foi sempre assim, né? No passado, para ser sanitarista, você tinha que fazer um curso de pós-graduação. Mais recentemente, foram criados cursos de graduação também, e a legislação que nós conseguimos aprovar, ela dá conta do reconhecimento profissional, tanto dos que vêm da graduação, como alunos dos cursos de saúde coletiva, como daqueles, como é o meu caso, da formação pós-graduada. Perfeitamente. E aí, nessa linha também de regulamentação, o terapeuta ocupacional. Esse também é um projeto muito interessante, o projeto de lei para a regulamentação da profissão terapia ocupacional. É uma profissão hoje que tem uma demanda enorme. Imensa, né? Enorme, crescendo a cada dia. Crescente. Olha, estou me lembrando agora, eu fui secretário de Saúde de Vitória da Conquista e montei um centro de reabilitação. E, na época, eu fui até questionado, mas por que você está contratando terapeuta ocupacional para um centro de reabilitação? Porque a reabilitação não é só física. As pessoas precisam... A terapia ocupacional ela tem muitas atribuições importantes que fazem com que a reabilitação do paciente se dê, inclusive, na sua capacidade de exercer as funções da sua vida cotidiana. Então, é muito bom a gente ver hoje a valorização dessa profissão, a gente vê a abertura de cursos. No nosso estado da Bahia, Napoleão, nós passamos muitos anos sem ter um curso. Tinha um curso na escola privada, na Baiana de Medicina, que fechou. Ficamos muitos anos sem ter um único curso de terapia ocupacional. Mais recentemente, a Universidade Federal da Bahia abriu um curso, está abrindo também agora outra escola privada. E é importante que a gente estimule, valorize e apoie uma categoria que tem um papel fundamental na reabilitação dos nossos pacientes. Às vezes, a demora no serviço público de saúde para atendimento leva à perca da validade de determinadas requisições. E você relatou também uma proposta nesse sentido, ampliando essa validação dos pedidos de exames médicos. Exatamente. E criando a oportunidade, né, para os profissionais terem a possibilidade de diferenciar essa capacidade de perdurar no tempo em função também dos problemas que os pacientes são cometidos. Nós relatamos, demos o parecer favorável, fizemos alguns ajustes e buscamos com isso enquadrar e evitar a necessidade de duplicação de exames. Muitas vezes você faz duplicação de exames desnecessários. O paciente já fez, por uma mera formalidade, você termina tendo que exigir um outro procedimento da mesma natureza no tempo que não houve nenhuma alteração substancial. Perfeitamente. Para a gente fechar, para você que é 60 mais, né, o exame exatamente para melhor idade, digamos assim, que você também teve a oportunidade de relatar no Congresso Nacional. É um programa voltado para a população idosa, né? Que somos, não sou só eu, não é só você. Tem muita gente. Então, muita gente, felizmente. Felizmente. E com essa condição, né, de expectativa de vida cada vez maior. Ao aumentar a expectativa de vida, Napoleão, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de câncer, aumenta o risco de doenças crônicas e de complicações dessas doenças crônicas. Por isso, o Sistema Único de Saúde precisa e deve, nos próximos anos, aumentar a sua capacidade de fazer, né, a identificação precoce. Então, o que o projeto chamou de exames na melhor idade, né, um programa voltado para fomentar o diagnóstico precoce, fomentar a identificação de problemas de saúde e, obviamente, criar oportunidade de acesso
para essas pessoas diagnosticadas, muitas dessas doenças não têm cura, como é o caso, né, da hipertensão, do diabetes, mas tem controle. Você pode fazer com que o paciente viva a sua vida sem complicações, sem intercorrências, se ele for bem assistido. E só aproveitando chamar a atenção, tem algumas pesquisas no Brasil, desde a década de 90, que elas mostram que o melhor resultado, os principais determinantes para o controle da hipertensão e do diabetes, sabe qual é o mais importante? Acompanhamento pelo mesmo profissional de saúde. Diabetes e hipertensão são duas patologias que aumentam a ocorrência com a idade e são as mais prevalentes. E ninguém pensa que vai controlar diabetes e hipertensão só esperando uma crise ou uma agudização para ir para uma emergência. Ele precisa de acompanhamento regular para ajustar a dosagem terapêutica, para orientar a questão nutricional, para estimular a prática de atividade física, para viabilizar a identificação precoce dos riscos de agudização de complicações. Portanto, esse programa ele visa esse conjunto, né, de exames, de recomendações, de cuidados para que a população possa envelhecer saudável, com condições de viver bem a sua vida. Muito bem. Jorge Sola, muito obrigado mais uma vez por vir ao programa, por conversar conosco. A gente conseguiu dissecar um pouco mais do seu mandato, a gente está de olho nesse mandato aqui no Congresso Nacional, fazendo um jornalismo com seriedade, e sempre é um prazer tê-lo conosco aqui para a gente prestar contas e falar exatamente das ações em nível de Congresso, de uma parte boa desse Congresso tumultuado que a gente tem hoje aqui em Brasília. Eu lhe agradeço pela parte boa, porque realmente tem sido difícil, né? E a gente precisa fazer com que os nossos parlamentares tenham compromisso com a maioria da população brasileira, e entre eles, um dos compromissos cruciais é com o Sistema Único de Saúde, né? Eu sempre digo, Napoleão, que a gente precisa conhecer o SUS, saber, como eu até comentei anteriormente, que não é qualquer país do mundo que tem um sistema de saúde público universal, não é qualquer país do mundo que pode se orgulhar de ter um dos melhores programas de vacinação pública. Nós temos a segunda maior oferta de transplante do mundo, só perde para os Estados Unidos, só que lá é pago. Aqui é gratuito, aqui é público, é universal. Nós temos a oferta de medicamentos de alto custo, que são bancados pelo Sistema Único de Saúde, hemoderivados que eu citei e outros. Então, ninguém defende algo que não conheça, que não saiba da sua importância. Por isso é muito importante que a gente aproveite e parabenizar seu trabalho aqui e nos órgãos que você participa na Band Nordeste, divulgando o SUS, mostrando. Temos coisas que precisam melhorar, é óbvio. Temos lacunas, temos ainda áreas que são limitadas o acesso, temos. Mas a cada passo, a cada novo investimento, a gente conquista mais acesso, melhor qualidade, melhor capacidade de contribuir para a saúde da nossa população. Muito bem. Muito obrigado ao deputado Jorge Sola. Chegando ao final do programa, lembrando a você que é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Um abraço e até o próximo programa.